Gostaríamos de convidar aqui nessa noite pastor Rafael, um grande homem de Deus que vai estar liberando uma palavra para nós nessa noite, queridos. Exalte ao Senhor com as suas palmas pela vida do pastor Rafael, em nome de Jesus. Aleluias, amém, queridos. Queridos, gostaria que você estendesse as suas mãos para cá, aquilo que Deus já liberou sobre a vida dele, e nós vamos estar tendo o privilégio, a honra de receber, alimentar o nosso relacionamento. Desde já gostaria que você não se distraísse, mas atentasse naquilo que o Senhor vai falar através da vida do pastor Rafael. Amém, queridos? Estende suas mãos para cá, oremos ao Senhor. Deus, na tua presença, Pai, apresentamos a vida do teu filho. Deus, aquilo que o Senhor já revelou ao coração dele, que nós possamos usufruir, meu Pai, aqui nessa noite. Deus, em nome de Jesus, usa o teu filho conforme o teu querer e a tua vontade, meu Pai. Em nome de Jesus, nós apresentamos a vida do teu filho, Pai, aqui neste lugar. Desde já, Senhor, abençoa a vida do teu filho, da sua esposa, meu Pai. Senhor, que deixou de tantos outros compromissos para poder estar aqui conosco. Deus, nós somos gratos, meu Pai, desde já, pela vida do teu filho, e nós cremos, meu Pai, que aquilo que o Senhor irá fazer através da vida do teu filho aqui nessa noite, será extraordinário. Diante de ti nós queremos te agradecer, te engrandecer por tudo e por todas as coisas, Deus, em nome do Senhor Jesus. A igreja diz amém, e exalte ao Senhor. Graças a Deus, queridos, boa noite, a paz do Senhor, amém? Você pode se assentar, que bênção poder estarmos juntos nesse momento, né? Que é tão bom, tão maravilhoso, poder investir no nosso relacionamento. O amor é lindo, né? Tem algumas frases que são velhas, antigas, mas são verdades, e é maravilhoso a gente viver isso, né? E é maravilhoso a gente entender que o melhor lugar para se estar, sem dúvida, é na presença do Senhor, mas que também há tantas coisas que nós, por muito tempo, nós espiritualizamos tudo, né? E muitas coisas que precisavam de uma conversa, quem sabe até de um profissional, de um terapeuta, de um psicólogo, a gente transferiu tudo para o pastor, né? Aliás, pastor, ele junta todas essas funções, ou quem sabe a gente não falou com ninguém, né? Fomos para a oração, fomos muito sinceros com Deus, abrimos o nosso coração, e nem por isso tudo se resolveu. É uma verdade, é porque a gente, né, o relacionamento é algo complexo, por isso precisa ser investido todos os dias, em todo o tempo. Então nessa noite nós vamos falar sobre a palavra de Deus, e ela é rica, poderosa, suficiente, ela não precisa de acréscimo nenhum, mas talvez nós toquemos em algumas coisas ligadas às emoções, a algumas conversas que talvez como casal nós precisamos ter, né? Pelo que foi dito aqui, temos casais casados, noivos e também namorados, né? Então a palavra vai ser para todos, amém? Sem perca de tempo, Ruth capítulo 1, versículo 7, é uma honra poder estar aqui mais uma vez, né? Pastora Bruna, pastor Verli, com todos, né? Essa igreja está crescendo em todas as coisas, né? Não apenas nos números, no tamanho, crescimento saudável para a glória do Senhor. Estou acompanhando na rede social, né? Os preparativos para a mudança, estamos lá de longe, glória a Deus, orando, torcendo, né? Graças a Deus, aleluias. Ruth capítulo 1, versículo 7, na verdade eu vou ler da minha Bíblia do celular, porque essa que eu trouxe aqui, a tradução dela, se tiver uma aqui na igreja, agora eu acho que a mensagem, na verdade não é considerada nem tradução, né? É considerada uma paráfrase da Bíblia, porque é como se alguém tivesse reescrito a Bíblia no momento lá de poético. Então vamos para aquilo que a Bíblia, eu vou ler aqui da minha Bíblia aqui, do celular, se deixar, né? Porque as Bíblias agora tem propaganda, quem aguenta isso? Aplicativo de Bíblia com propaganda. Alguém me empresta a Bíblia aqui, esposa? Pode ser a Bíblia rosa, não tem problema não. Depois de casado. Tá aqui, então pode ser.
Depois de casado, a gente não liga de carregar a Bíblia rosa, não. É os jovens que preocupam com isso aí, né? Vamos lá então, do 7 em diante, 7 ao 15. Por isso saiu do lugar onde estivera e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa da sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa do seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-íeis por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas. Que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz, tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Só até esse versículo, amém? Amado, nós já lemos, né, nós já oramos, e querido, eu vejo nesse texto, apesar de não ser uma declaração de amor pelo marido, pelo esposo, pelo noivo, mas é alguém que está mantendo firme algo tão importante na vida do ser humano em todos os tempos, que é a aliança. Eu quero falar sobre a aliança nessa noite. E uma aliança, querido, é algo que tem tantas definições simples, fáceis de encontrar. O nosso amigo Google, né? E essas outras tecnologias que estão surgindo aí, essas inteligências artificiais, se você perguntar para ela o que é aliança, ela vai te dar umas 50 declarações sobre o que é a aliança. Algumas delas é que a aliança é o efeito ou ato de aliar-se, é um pacto, é um ajuste, é um acordo. Aliança é a união entre duas ou mais entidades, pessoas, em prol de um objetivo comum. Mas quando a gente olha isso, parece que está bem definido, está simples, mas na verdade a aliança é algo muito mais complexo do que isso. A aliança é algo difícil de se explicar. A aliança é algo que existe tantas coisas envolvidas, e que muitas das vezes quando nós pegamos um anel como esse, no dia do casamento, no noivado ou namorado, que, né, não sei se ainda tem costume, ainda é costume usar a aliança de prata, isso já passou, já está batido, né? Estou meio desinformado sobre isso, mas algum tempo atrás ia se namorar, levava uma aliança de prata, né? Para uma aliança de compromisso que era usada. Mas quando a gente começa a caminhar na vida e começa a perceber que uma aliança vai se formando, é muito mais do que o anel que a gente carrega no dedo. Aliança é algo que envolve corpo, alma e espírito. E aí a gente poderia pegar disso e fazer disso só um dos caminhos que a gente pode falar sobre aliança. E a ideia não é ser complexo aqui hoje, né? A ideia é a gente poder ser simples e entender um pouco sobre o que a gente está falando. Mas quando eu falo que aliança tem a ver com o corpo, envolve a questão do corpo, a gente pode ir também o corpo, que é tão complexo, mas vamos falar sobre os 5 sentidos: audição, visão, olfato, paladar, tato. Por meio dessas coisas, a gente um dia conheceu alguém, viu a primeira vez, alguns foram amor à primeira vista, né? Diz a Leidiane que o dia que ela entrou na igreja, né, primeira vez com 14 anos de idade, eu estava dando escola bíblica dominical para os adultos, feio que dói, né, magro que dava dó, meu paletó listado era de uma lista só, uma barba estranha, né, os olhos fundos, um gogó gigante, e ela disse que apaixonou por mim naquele dia. E chegou em casa, o pai dela disse assim: um rapaz como aquele, eu deixaria você namorar. E ela disse: uau, casou, porque é isso que eu queria, né? Olha, você vê, foi amor à primeira vista. Passou pelos olhos dela, né? Pela visão. E à medida que a gente vai se relacionando, essas janelas da alma, que são os nossos sentidos, a gente vai se enlaçando, nós vamos nos aliançando.
Sentidos são as janelas da alma por onde entram informações que são gravadas na nossa memória. Tem uma coisa que é fantástica demais, é o cheiro, né? Cheiro é um negócio fantástico, sobrenatural. Eu fui à Colômbia em 2013, e quando eu fui para aquela viagem, eu comprei um perfume para ir. Coloquei na bolsa e usei lá na Colômbia as primeiras vezes. Eu tenho o vidro desse perfume ainda, passou 10 anos depois, não joguei fora, está lá. E é impressionante como assim, só tem o cheiro agora, e quando eu dou um sprayzinho daquele assim, perto de mim, eu me transporto lá para o quarto do hotel, na Colômbia, tudo, tu veja a cor, cheiro, é assim. Se tem um cheiro, um perfume que você sentiu há muitos anos, se você sentir ele de novo, você vai ser transportado para lá. E aí, quando a gente fala de relacionamento, né? A gente logo decora o cheiro de alguém, da roupa de alguém, do cabelo de alguém, e isso grava, isso abre, e é como uma tatuagem na nossa memória. Ou seja, aquilo que a gente, estou falando de cheiro, porque talvez você não estava lembrando quão importante é isso. Estou falando que a aliança é algo muito complexo, e a gente vai tentar ficar dentro de alguns limites aqui hoje, para a gente conseguir concluir essa palavra. Audição, aquilo que a gente escuta, né? Uma música que a gente escuta junto, e a gente diz, essa é a nossa música. Tem alguém aqui que tem uma música do casal, do relacionamento, né? E a gente ama ouvir aquela música, onde que a gente passa, a música toca, e a gente diz, essa música é a nossa música, e é maravilhoso. Ou a música que a gente tocou no casamento, eu cantei no meu casamento, né? Bendito serei na terra, né? E eu entrei cantando aquela canção e declarando e profetizando, depois nós cantamos juntos. Como é bom viver teus sonhos, como é bom viver teus planos, e conhecer a graça de pertencer a ti. Deus fiel. Ela cantava e eu dublava, né? Que ela canta bem. Mas verdade é que onde essas músicas tocam, eu me lembro que foi tocado no nosso casamento. Tem outras músicas que marcaram o nosso relacionamento. Estou falando agora de audição, visão, meu Deus, como visão é impressionante, né? Aquilo que a gente vê mexe com a gente, e aquilo que a gente não vê e imagina, às vezes mexe mais ainda, né? Paladar, né? O gosto do beijo, o gosto do house, o gosto do cravo e da canela, de quem é mais velho aí gostava, ou que tem alguém, talvez tenha uns mais novos, né, que ainda gosta de mascar um cravinho, né? Antigamente não tinha house, meu pai contava que ele é da época do cravo, né? Eu não ia para casa da namorada sem mascar um cravo. Eu imagino um beijo com gosto de cravo, deve ser bem marcante, né? Bem mais do que o house preto, com certeza é mais marcante que isso. Mas essas coisas vão marcando e vão construindo a nossa aliança. É interessante que as informações que nós recebemos através desses sentidos movem aí, estou falando de corpo, alma e espírito, estou falando como a aliança tem a ver com o corpo. Essas informações que nós recebemos, do que vemos, do que ouvimos, do que sentimos, altera os nossos hormônios e altera componentes químicos do nosso corpo, mexem com a gente. Estou falando de aliança, coisas que mexem com a gente. E é interessante que essas informações, quanto mais fortes e mais repetitivas, elas geram na nossa mente trilhas neurais. O que é trilhas neurais? É só você pensar numa trilha no meio do mato, é a mesma coisa, só que foi feito no seu cérebro. Quando você faz uma coisa, qualquer coisa que você faça, você tem uma sensação. E aí cria-se um caminho entre o que você faz e a sensação que você tem. Imagina 2 pontos, ponto A e ponto B. Eu faço algo e eu sinto outra coisa. Eu faço algo e eu sinto uma coisa. Fazendo testes com macacos, eles colocaram lá os elétrodos, né, na cabeça dos macacos para fazer, e colocaram aquele exercício de colocar a banana difícil de ser pegada, e o macaco se esforçando, e quando ele pegava a banana, o cérebro dele fazia um caminho neural elétrico, ou seja, uau, eu alcancei, é um prazer. E eles foram deixando aquilo ali dias, semanas, meses, de tal forma que tempos depois, quando fizeram um exame de imagem do cérebro, aquele caminho entre o desejo e a realização criou
criou-se um caminho, uma trilha neural. Hoje eu trabalho numa casa de recuperação, querido, pensa num negócio forte. Tem 2 anos e meio que a minha vida está sendo mudada. Meu pastor diz que a gente no reino, a gente apaixona pelas necessidades, não por aquilo que é bonito. E eu aprendi isso, que eu fui trabalhar num lugar onde ninguém quer trabalhar, onde ninguém está disponível. Tem gente que está na igreja, tem 30 anos, a casa de recuperação tem 24 anos, muita gente nunca pisou lá. E Deus me levou para lá e eu estou apaixonando, tem 2 anos e meio que eu estou apaixonando pela necessidade. E uma coisa que eu aprendi é que o usuário de droga, quando ele usa a droga, ele tem a vontade, a necessidade, e quando ele usa o prazer que ele tem, gera esse caminho neural entre o tragar e o prazer que dá. A cocaína tem um prazer, o crack é 300 vezes mais, o que é pior do que o crack dobra isso tantas vezes mais, e cria-se um caminho neural. É só você pensar o seguinte, imagina essa mata que tem aqui em cima, ninguém passou a mata virgem, e de repente alguém vai passando, empurrando o capim, passando e sai do lado de lá. Daqui a pouco vem outro, outros dias, aquilo começa a formar uma trilha no meio do mato, depois vem o motoqueiro, passa para lá, passa para cá, daqui a pouco vem uma carroça, daqui a pouco vem um carro, daqui a pouco vem um trator e abre aquilo de vez. É assim, no nosso cérebro é a mesma coisa. E quando essa trilha é boa, bacana demais, nós temos um monte de trilhas boas, não temos? Nosso relacionamento, a gente construiu um monte de trilha boa, a gente sente, realiza o desejo, uau, isso é fantástico, a gente busca isso. A pessoa que é viciada em alguma coisa, ela não é viciada em fazer o que ela faz, ela é viciada na sensação que aquilo dá. A pessoa não é viciada em tragar, a pessoa não é viciada em cheirar, não é o ato, é o que dá, é o resultado. A gente vicia no resultado, porque esse resultado gera um monte de hormônio, é como se você enfiasse debaixo de uma cachoeira de hormônio, e aquilo seu corpo vicia, eu quero cada vez mais, e ele vai criar situações para você ter cada vez mais. Aí eu aprendi, estou fazendo psicanálise para ajudar lá e ser psicanalista. E aí só existe uma maneira de fechar essa trilha: se você criar outra para ter sensações parecidas. Se eu quero deixar a trilha que me viciou, eu tenho que criar uma outra trilha, um outro caminho. E à medida que eu vou abrindo essa trilha, a de cá vai fechar. É assim, lá no meio do mato é assim. Se alguém parar de passar naquela trilha lá no meio do mato, com o tempo o mato vai crescer, o capim vai crescer, e o outro caminho que alguém começou a passar por ele vai ser assim. E é tão impressionante que, apesar de tudo parecer emocional e intangível, impossível de ser visto, nos exames de imagem é possível perceber essas trilhas neurais no cérebro de alguém. Porque foi feito com tanta força, com tanta intensidade. A gente aprende por 2 caminhos: repetição e intensidade. Ou seja, essa paixão, esse amor, essa sensação que você tem, que você não pode viver sem essa pessoa, foi por causa da repetição e por causa da intensidade. O primeiro dia pode ter dado um frio na barriga, mas você já teve outros frios na barriga, quando você quase bateu o carro, quando você assustou com a sombra no meio do mato, mas isso foi repetindo, e cada vez, tem dia que é tão intenso, meu Deus, a gente não quer ir embora quando a gente está namorando. Dá 11 horas, dá 11h30, dá meia-noite, a gente quer ficar, uau, eu vou morar aqui, cara, vou combinar aí, ó, fala com o sogro que que você vai dormir, depois eu pulo pela janela. Mas pastor, já passou isso na sua cabeça? Eu não era pastor, mas eu era crente, já passou isso na minha cabeça, só na minha cabeça, não tinha jeito, né? Lá não era permitido, glória a Deus por isso, mas é tão intenso, isso vai gravando na cabeça da gente, vai sendo gravado na gente, trilhas de alegria, trilhas de prazer, mas também outras pessoas vão criando outras situações, do mesmo jeito que é para o prazer, para as coisas boas, também é para as coisas ruins.
Do mesmo jeito que se cria trilhas neurais através de bons atos repetitivos e intensos, as coisas ruins também geram trilhas na gente. É por isso que tem muita gente que tem pânico. O pânico, ele é instalado num momento forte, um momento de intensidade, um momento forte que é marcante, instala um pânico em alguém. E a pessoa começa a ter medo de tudo que ela vê, e ela começa a ficar com pânico, porque algo marcou a vida dela, o nosso corpo foi marcado. É muito mais do que um anel. Esse aqui a gente pode perder e fazer outro. Não dá para trocar o coração todo dia. Aliás, quase nunca. Só se você tiver problema de coração e fazer um transplante. É 1 em cada 1 milhão. Transplante de cérebro, eu acho que até hoje não foi feito, né? Não é possível fazer outro. E é interessante que você começa a perceber que essas coisas vão transformando a gente. A aliança vai transformando a gente. Como fruto, coisas muito mais do que eu disse, mas envolvendo aquilo que foi dito aqui até agora, vai transformando a gente. E ninguém fica nervoso de um dia para o outro. Esses dias alguém ligou para o meu pastor 2h30 da manhã, porque a esposa surtou, estourou dentro de casa e estava quebrando tudo. Pastor, pelo amor de Deus, minha esposa surtou aqui dentro de casa, está me batendo, já me bateu, pastor, já está quebrando as coisas, pastor, ora daí, vem aqui me ajudar, vem aqui me socorrer. Pastor, ela estava boa até ontem, de madrugada. Mentira, ela não estava boa até ontem, ela estava piorando aos pouquinhos, foi ele que não percebeu. Aquele dia, 2h da manhã, foi uma gota d'água que transbordou a caixa, já estava cheia até na tampa. Porque ninguém fica nervoso, triste, alegre, eufórico, extasiado, desmotivado. Ninguém fica assim de um dia para o outro. Casamento não acaba de um dia para o outro. Relacionamento não termina de um dia para o outro. Porque levou tanto tempo para encaixar. Levou tanto tempo para aprofundar. Levou tanto tempo para enrascar isso, para enrolar isso. Isso não se desfaz de um dia para o outro. E é interessante que às vezes a gente não vai perceber no dia a dia, e é isso que faz uma aliança. E é isso que torna essa aliança tão complexa. E é por isso que às vezes a gente quer fugir e a gente percebe que não é tão fácil assim fugir. Como eu disse, ninguém fica nervoso, bravo, ninguém fica... A verdade é que a sua aliança vai te transformando, vai te acalmando, vai te amadurecendo. Ou então, quem sabe, ela pode ir provocando coisas negativas na sua vida. Mas nossas alianças, uma vez determinadas, estabelecidas, elas nos tornam pessoas automáticas, de formas que fazemos, pensamos, reagimos, em função de tudo o que acontece, mas nós nem percebemos mais. O que você é hoje, tem resultado dos seus relacionamentos. O que você é hoje é fruto dessa quebra de quina, porque para encaixar relacionamento tem que relar, né? Tem que relar, até quebrar as quinas, até encaixar, e a gente vai encaixando, e a gente vai se transformando. Tem gente que vai deformando, mas a gente vai se transformando para conviver. Relacionamento é isso. Você pode fazer um contrato de casamento, não vai estar lá 1% do que o dia a dia vai trazer sobre. Não existe cláusula no mundo, não existe advogado capaz de fazer um contrato que cubra, estou diante de um advogado, né? Que cubra todas as causas possíveis de um casamento, de um relacionamento. Não tem. E é interessante pensar que, né, eu estou falando só de corpo, ainda tem alma e espírito. Mas não vou detalhar sobre isso. A alma tem a ver com as nossas memórias, pensamentos e vontade. As memórias que você tem do seu relacionamento agora, as memórias que você tem dos seus relacionamentos passados. Não estou falando só de relacionamentos amorosos, com o pai, com a mãe. Isso reflete hoje quem é você, seus pensamentos, a sua vontade, o que você pensa. Quem é que te conhece melhor é você. Não é sua mãe, não é seu pai, não é seu cônjuge que te conhece. Viver casado é um negócio muito interessante para os namorados também, já deve estar acontecendo. É que de repente a gente começa a adivinhar o pensamento do outro. Tem alguém que vive isso aqui? Todo mundo vive. O pastor descobriu uma. Não.
A gente começa a adivinhar o pensamento. Quantas vezes eu cheguei em casa com um chocolate e a esposa disse: gente, não é possível, eu falei hoje de manhã que eu queria comer esse chocolate, isso é fantástico. Quantas vezes você já viveu isso? É porque existe uma questão espiritual, claro, a espiritual é mais importante, eu também acredito e sei que é. Mas existem algumas coisas que por exemplo, é uma questão de energia. O nosso cérebro, os nossos pensamentos transmitem energia. Por exemplo, a gente está aqui no mesmo ambiente, para um mesmo propósito. As nossas mentes estão gerando uma energia muito parecida, pastor, vai falar de energia quântica. Alguém em 1922, 23, Napoleão Hill descobriu algo que chamou de mastermind, mente mestra. É o seguinte: 3, 4, 5, qualquer pessoa acima de 2 podia reunir num ambiente com o mesmo objetivo, e segundo ele, aquilo criava uma mente mestra. Ou seja, quando eu e você nos reunimos por um propósito único, não é a soma da minha mente com a sua mente, isso se torna exponencial. É como se surgisse uma mente maior do que a nossa, e a gente pode acessá-la. Você decidiu juntar com 5 pessoas para... Onde que ele descobriu isso? Ele pegava vendedores que vendiam bem e colocava eles para trabalhar junto, e a venda deles aumentava exponencialmente. Não, por exemplo, eram 6 vendedores, o final da venda não era o resultado de 6 vendedores, era o resultado de 60, 70 vendedores, porque agora eles trabalhavam juntos. E aí sabe o que esse homem descobriu lá em 1922? Que aonde isso mais se manifesta é no casamento. Porque afinal de contas deve ser as 2 cabeças que mais ficam perto uma da outra, né? A gente deita pé do lado um do outro, dorme a noite toda do lado do outro, né? Fica junto aí, as cabecinhas de vocês estão juntinhas. Então é natural que a gente comece, é natural. A Bíblia fala sobre isso de outras maneiras, mas é natural que a gente tenha o mesmo pensamento. Que a gente, não é que a gente adivinha, é que essa energia, é como se a Leidiane pensasse, liberasse uma energia, em algum lugar essa energia passasse pela minha cabeça, o que não é muito difícil. Uma cabeça desse tamanho, se no capital que a esposa pensa, pode existir. Aí agora vamos para a questão espiritual. A aliança é questão espiritual, muito forte. Alianças envolvem questões espirituais. O mundo do espírito tem a ver, o mundo espírito, irmãos, o mundo espiritual é legal. Não é legal de engraçado, é legal de leis. O mundo natural quebra leis, o mundo natural trapaceia sobre as leis. Você pode não pagar seu imposto de renda, você pode não fazer isso, um monte de coisa, você pode não fazer um monte de coisa, você pode trapacear um monte de coisa. No mundo espiritual tudo é legal. Tem lei para tudo e tudo, ninguém trapaceia. No mundo espiritual ninguém quebra lei. Esses dias estava vendo sobre algo como a questão jurídica de um país move o céu. Porque se tem uma coisa que deixa Deus irritado é injustiça. E a questão, estou falando de juízes, advogados, STF e outras coisas mais. Quando isso deixa de ser justo, quando isso deixa de ser cego, quando isso deixa de ser imparcial, está provocando uma fúria em Deus. Porque se tem uma coisa que mexe com Deus é a injustiça, porque Ele é justo. E o mundo espiritual tudo é justo, de acordo com o que foi estabelecido na lei de Deus. O mundo espiritual não sai 1 milímetro daquilo que Deus estabeleceu. Aliança é algo espiritual. Alianças envolvem questões espirituais. Basta vermos como os casamentos de Salomão destruíram a vida dele, porque ele casava com princesas de outros países, trazia elas e elas traziam os seus deuses, e ele se relacionava com elas e fazia cultos para elas, fazia palácio, fazia templos para as deusas, para os deuses que elas traziam, e aquilo destruiu Israel. O final da vida de Salomão é terrível, é triste, e não apenas ele, como Israel caiu num momento terrível da sua história no final do governo dele. Como informação, né, é importante somar no que eu estou dizendo sobre o mundo espiritual e relacionamento. As 2 moedas mais caras do mundo espiritual
é o sangue vermelho e o sangue branco, que é o sêmen. São as moedas mais caras do mundo espiritual. É por isso que no sacrifício, para conseguir-se coisas terríveis, se derrama sangue. É porque o sangue é a moeda mais cara do mundo espiritual. E o sêmen é a segunda moeda mais cara do mundo espiritual. E com isso eu aprendo que uma aliança é algo fácil de se fazer. Sem perceber, a gente faz aliança. Basta permitir que aconteça. Fazer a aliança é algo simples, acontece todo dia, a gente nem percebe. O difícil de uma aliança é desfazer ela. Fazer é fácil, desfazer que é difícil. A aliança se faz com alegria, mas para se desfazer dói demais. Pastor, o que tem a ver com esse texto? Noemi é uma pessoa que estava velha. Noemi é a sogra de Ruth. A história diz que Noemi e seu esposo saíram de Belém e foram para outra terra, e lá seus 2 filhos cresceram, casaram com Ruth e Orfa. Passado um tempo, morreu o marido de Noemi e morreu os 2 filhos. Logo Noemi ficou viúva e sem os 2 filhos, e as 2 noras ficou sem marido. Passou um tempo, Noemi decidiu voltar para casa, para a terra natal dela, e ela diz: vou voltar. E as noras dizem: nós vamos seguir a você. E é interessante que a partir daquele momento, Noemi decide levar Ruth e Orfa a desistir de andar com ela. É uma tentativa honesta. Noemi está olhando para Ruth e para Orfa e está dizendo: não, elas não podem me seguir, vai prejuízo para elas. Sou eu que tenho que voltar, é minha família que está lá. E Noemi começa um trabalho que durou alguns minutos, mas parece que foi uma eternidade, para tentar levá-las a desistir. Noemi é uma pessoa que está velha, e como ela mesmo diz, no final, quando ela chega, ela diz assim: não me chame mais Noemi, me chame Mara, porque o que aconteceu comigo me tornou amarga. Ela está amarga da alma, a alma dela está cheia de amargura. Afinal de contas, ela perdeu o marido e perdeu 2 filhos. É interessante pensar que nesse emaranhado de um monte de coisa que compõe a aliança, a amargura nasce daquilo que não foi resolvido. No meio de todos esses enlaces, eu fico imaginando como fosse um monte de corda, cada uma colorida, cada coisa aqui que eu falei fosse uma cor, e essas coisas fossem sendo emboladas, e quando uma dessas coisas não é bem resolvida, dá um nó. Isso que é amargura de alma, é quando dá um nó, é quando a gente não resolve, é quando a gente não conversa, é quando a gente não trata o que tem que ser tratado. A amargura é um nó de alguma dessas cordas que compõem a aliança. E Noemi está decididamente disposta a desfazer da aliança com as noras, com a ex-nora, as ex-noras. O que elas são? Ex-noras. É interessante que o título de ex-noras não as tornam ex-noras. Não é porque o título é ex que se torna ex. Não é simplesmente descartar e dizer assim: não, é ex, acabou, é ex. Não é fácil assim. Não é ir lá e dar um carimbo e a alma entende e está resolvido. Apesar da sogra, apesar da Noemi estar dizendo assim: filhas, nós não temos mais nada que nos junta, não tem mais nada que nos une. O que nos unia é que meus filhos morreram, logo vocês estão liberadas. Elas eram ex-noras, mas os laços de alma permaneciam intactos. Os maridos haviam morrido, mas os laços de alma não haviam se desfeito. Noemi, nesse texto, vai apresentar 10 argumentos para que Ruth e Orfa desistissem da aliança. Esses 10 argumentos apontam para 10 camadas de uma aliança. Algo que Deus tem ministrado no meu coração nas últimas semanas, eu estou escrevendo sobre isso, eu não vou falar dos 10 argumentos, ela faz 10 argumentos certinho para tentar desistir. Eu só vou falar do primeiro hoje. Primeiro argumento que Noemi usa é a primeira frase que ela diz: ide, minhas filhas, voltai para a casa de sua mãe ou para a casa de seus pais. Noemi está oferecendo a elas o direito de recomeçar. Eu quero falar sobre um argumento que a gente precisa quebrar para viver aliançado. Um só. Ela fala de 10, eu só quero falar de um hoje.
que a gente precisa vencer, que a gente não pode cair nele, que a gente não pode ser dobrado por ele. Noemi vai tentar fazer um discurso, tanto é que na metade, depois depois da quinta frase que ela fala, a órfã já desistiu. A Ruth vai até o final. O primeiro argumento que ela usa com elas é assim: minhas filhas, voltai cada uma para a casa da sua mãe. Ela está dizendo assim: já acabou, meus filhos morreram, volte para a casa dos seus pais, volte lá para o ponto de partida. Eu estou dizendo a vocês que vocês podem recomeçar. Quantas vezes você já foi tentado a recomeçar? Não, pastor, misericórdia. Como eu disse, a nossa conversa hoje aqui, talvez a gente ia tocar em algumas coisas. Quantas vezes você já pensou em desistir e começar do zero de novo? Quando algo dá errado, a gente, quem sabe, pensa em desistir e voltar lá para o zero. Eu vou voltar para a casa do meu pai e da minha mãe, vou começar e vou tentar de novo. Quando você descobre que o outro não é quem você pensava. Porque algumas pessoas levam tempo para se revelar. Mas porque também às vezes a gente leva tempo para se desencantar. Porque de repente, até o dia do casamento, a gente está encantado. 3 anos, 3 meses, não sei quanto tempo, a gente está encantado. De repente você vai convivendo com a pessoa, acordando e dormindo, e de repente ela fica nervosa, tem dia que ela fica brava, tem dia que ela fica desapontada, tem dia que ela grita, tem dia, eu estou falando ela e ele, estou falando a pessoa, ele também está incluído aqui. E nesses dias, quando alguma coisa nova acontece que você não esperava, que é fora do encantamento, aquilo que de repente te traz a realidade, pé no chão, cheiro de realidade, barulho de realidade, não estou falando que realidade é grito, não estou falando que realidade cheira mal, mas às vezes algumas coisas nos tiram do encantamento, e é nessa hora que a gente quer voltar para a casa do pai e da mãe, a gente quer recomeçar. De repente essa pessoa levou tempo para demonstrar quem ela é, ou quem sabe, porque a pergunta não é onde eu estava, que essa pessoa me enganou há tanto tempo. A pergunta não é essa. A pergunta é onde eu estava com a cabeça que eu não percebi, que eu não observei isso antes. A pergunta é essa: como foi que eu não observei isso antes? Aonde que eu estava? Não é onde que a pessoa estava, não é o que ela estava fazendo, não é o que ela estava escondendo. É onde que eu estava que eu não percebi isso nos 4 anos, nos 5 anos, nos 7 anos de namoro, nos 2 meses de convivência. Aonde que eu estava com a cabeça que eu não percebi? Mas uma coisa eu preciso lembrar e compartilhar com você. É possível recomeçar, mas nunca do zero. Ninguém recomeça do zero. Só é possível recomeçar de onde nós estamos, com toda a carga que nós adquirimos. Se não é possível refazer, é preciso ressignificar. Se não é possível ir lá e começar, você nunca mais vai começar do zero. Sabe por quê? Porque você nunca mais vai ser a pessoa que você era antes de começar esse relacionamento. Nunca mais. Só é possível recomeçar de onde nós estamos nesse momento. As lembranças que trazemos do passado influenciam e somam para essa decisão. Quando tem uma palavra lá em economia que é custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? É que quando eu escolho uma coisa, eu logo estou dizendo não para todas as outras. O custo de oportunidade quer dizer que eu vou entrar numa concessionária da Chevrolet, e quando eu escolher o carro azul que eu quero, todos os outros se tornam não. Eu quero esse carro, logo eu não quero ou não vou levar todos os outros que existem no mundo. Quando eu decido me relacionar com alguém, logo eu estou dizendo não para tudo que é tudo é tudo, em inglês, hebraico, japonês, acho que até no céu tudo é tudo. Quando eu digo sim para uma pessoa, eu estou dizendo não para o resto.
E as lembranças, a maneira com que eu alimento, com que eu lembro do passado, aquilo que eu não tive, aquilo que eu não me aliancei, isso está somando para algumas pessoas quererem voltar para casa. Desistir. Porque quando alguma coisa sai do nosso controle, a primeira opção para muita gente é desistir. Quando a desistência, quando voltar para casa, quando voltar para trás, é uma opção, a gente é tentado a usar ela. Você lembra do show do milhão? Você pode consultar os universitários, você pode tirar uma plaquinha que pode anular de 2 ou 3 questões, e qual opção você tem? Se nas suas opções tem a opção de voltar para trás, você tende a voltar para trás. E aí eu queria te fazer algumas perguntas. Eu tive um papel. Alguém está com papel aí? Está com papel aí, Tiagão? Se puder, ajuda assim, pode passar o mais rápido assim, para chegar em todo mundo, só para a gente responder essas perguntas. Eu já estou terminando. Portanto, eu estou falando de um argumento que você precisa vencer, porque na construção de uma aliança, diariamente, ou de tempos em tempos, virão argumentos para que essa aliança seja desfeita. Primeiro eu te falei de um monte de coisa que envolve aliança. Não é simples assim, não é simples assim. Não é tirar a aliança do dedo, devolver para a pessoa e dizer assim, não quero mais, fica com a aliança para você. Não é simples assim. Se já chegamos, se já caminhamos juntos, se já está casado, se já dormiu junto, se já compartilhou dores, tristezas, alegrias, momentos fantásticos, tem muita coisa envolvida nessa aliança. Não é só um anel, não é só tirar. Não, pastor, é só ir lá e assinar um papel no advogado. Você pode assinar o papel, não é porque é ex no papel que se torna ex para a vida, que descola tudo, que acaba com tudo. Tem caminhos, aquilo que foi feito, aquilo que foi aprofundado, aquilo que foi fortalecido, as dobras que foram fortalecidas todos os dias, nos trouxeram até aqui, e o propósito de Deus é que esses laços sejam fortalecidos cada dia mais. Eu quero fazer algumas perguntas para você, está aí com lápis e caneta, o que você escrevesse aí. Se quiser afastar, afastar não dá, né? Mas que seja particular. Vou fazer uma pergunta para você hoje: o que representa para você a casa dos seus pais? O que representa hoje para você a casa dos seus pais? Eu sei que o nosso tempo é corrido, depois a gente pode, né? Pode ser um programa, pode ser aplicado num dia, mas aqui a gente não tem a noite toda. Mas o que representa para você a casa dos seus pais? Então, assim, a casa dos seus pais significa para você, em uma palavra, em uma frase, o que significa para você a casa dos seus pais? Toda vez que acontece qualquer coisa, qualquer dificuldade, qualquer arranhão, será que é da casa dos seus pais que você lembra? E você começa a pensar assim, minha cama, minha comida, minha mãe, meu pai. Toda vez que ele faz alguma coisa que te desagrada, logo você lembra do seu pai, e ele é diferente do seu pai? Ou ele é igual ao seu pai? Há uma chance muito grande dele ser igual ao seu pai. Não estou dizendo, não estou aqui revelando nada, mas há uma chance muito grande do seu marido ser parecido com seu pai. E a minha esposa, pastor? É bem possível que ela pareça com a sua mãe de alguma forma. Você não está casado com sua mãe, misericórdia. Nem você, mulher casada com seu pai, misericórdia. Mais uma pergunta: quais as suas primeiras lembranças da sua vida de solteiro? Antes de se casar ou antes de se noivar? Porque noivado já é um pré-casamento, não quer dizer que não é casamento não, mas já é um passo bem dado.
Qual é as suas primeiras lembranças da sua vida de solteiro? Tem alguma coisa que te atrai lá? Que você tem saudade demais? Eu e a Leidiane, quando a gente conversa, me dá uma chateação de não ter casado antes. De saber que ela queria namorar comigo e eu fugi dela um tempo. Gente, por que eu fui tão besta, né? Ainda bem que eu fiz igual aquele cara, vou deixar de ser besta. Deixei de ser besta. Antes de cantar a música, eu fiz o que falou lá atrás. Antes tarde do que mais tarde. Só para a gente terminar aqui. Aliás, essas duas bastam. E aí, eu sei que você está do lado do seu cônjuge, eu sei que a gente está num momento apaixonado, sei que a gente está num momento, né? Em outras situações, você poderia, quem sabe, ter mais tempo para pensar. Mas sabe o que me faz pensar nesse papel que está na sua mão? Eu não sei o que está aí, o que você escreveu. É sobre a importância da gente queimar as pontes que nos ligam ao passado. Chega um momento da nossa vida que a gente tem que anular a opção de voltar para casa. Tem duas pessoas na história que eu sei que fizeram isso. Uma está registrada na Bíblia, a outra está registrada na história normal aí da humanidade. Na história da Bíblia, Eliseu. Eliseu, quando Elias passa por ele, joga nele a capa, ele entendeu o que era o chamado, e ele diz para ele: espera aí que eu vou despedir dos meus pais. E ele pegou os bois, usou os carros de boi para fazer lenha, e fez um churrascão aquele dia, queimou todos os bois, com todos os carros de boi, usou como lenha, e deu um churrasco para a cidade inteira. Ele estava dizendo: eu estou acabando com o meu negócio, se der algum problema lá na frente com Elias, eu não tenho para onde voltar. Se um dia Elias me humilhar, se um dia Elias fizer alguma coisa que me desagrada, se eu descobrir um pecado do profeta, eu não tenho como voltar para trás, porque eu acabei com tudo. Ele estava queimando as pontes com o passado. E outro cara que eu não sei se aprendeu na Bíblia, mas que fazia isso de uma maneira muito louca, era Napoleão Bonaparte. Não foi assim, o final dele é triste, mas ele foi um grande nome como líder da França. E nas suas maiores empreitadas, você já percebeu, quem aí gosta de futebol? A gente acompanha futebol e na Copa do Mundo tem um monte de país que tem jogador da França, meio francês, ou a França é formada de um monte de jogador africano, porque a França também foi uma grande conquistadora de nações. E na época de Napoleão Bonaparte, isso aconteceu com mais frequência. E sabe o que ele fazia? Quando ele ia para uma terra, conquistar uma terra, e ele atracava perto da terra lá com os navios, e ele chegava e via a terra firme e tomava posse. Sabe qual que era a primeira atitude que ele tinha? Mandar colocar fogo nos navios, para que os homens não tivessem a oportunidade de pensar em voltar para casa. Quando eu não tenho a oportunidade ou a opção de voltar para casa, eu tenho que fazer daqui o meu melhor lugar. Já que eu não tenho como voltar para a casa do meu pai, eu não tenho a opção de voltar. Então nós vamos lutar para fazer desse lugar um lugar melhor do que a casa do meu pai. Sabe, eu não sei quais as pontes que ainda te fazem pensar em voltar para trás. Mas se tem alguma coisa que tem que te pensar, se der errado a gente volta. Se fizer de novo não vai ter a segunda chance, já está planejada a volta, já deve ter passagem comprada, até que os navios estejam lá no porto. Se não tiver navio lá, não tem nem como comprar passagem não está à venda. Se não tem passagem à venda, o que eu vou fazer? Ser adulto, conversar e fazer um projeto para transformar esse lugar no melhor lugar da terra. É isso que a gente precisa fazer. É interessante que Orfa voltou para trás nessa história bíblica, e ainda a gente não sabe da história dela, mas a verdade é que Ruth foi com Noemi, chegando lá, ela fez tudo o que podia para transformar aquele lugar no melhor lugar da terra, para Noemi e para ela. Noemi estava velha, ela deixava Noemi em casa, ela ia colher as espigas que eram deixadas para os pobres, é o melhor que ela podia fazer.
Até que um dia a sogra disse assim: hoje você vai e dorme aos pés de Boaz. E ela foi, obedeceu a sogra e fez tudo o que ela podia fazer, e a vida dela foi mudada. Ela se casou com Boaz, né, um homem muito rico, cheio de posse, a vida dela foi transformada, e ela ainda entrou para a genealogia de Davi, logo também de Cristo. Porque quando ela decidiu ir, e ela não tinha opção de voltar, não dava para ela chegar lá e falar com a sogra assim: faz você hoje, vê se você faz uma comidinha para nós, se você não fizer, nós vamos ficar com fome. Quem não tem para onde voltar, se não tiver comida, ele mesmo faz, dá um jeito, se vira. Por que não tem a opção de voltar? Só dá para voltar para comer na casa da mãe domingo, comer aquele franguinho, ou seja o que for, passar uns dias lá, mas é bater e voltar. A gente não está indo para lá para ficar, a gente está indo para lá para passar uns dias, para passear, para passar um dia, porque eu tenho que voltar para casa. O primeiro argumento que Ruth estava vencendo, e ela venceu os 10, mas era esse: filhas, voltem para casa, recomecem, vocês podem recomeçar. E talvez ela pense: eu sei que eu posso, mas eu não vou voltar, eu vou com você, eu vou queimar todas as pontes com o passado. Coloque-se de pé no seu lugar, você que pode, pega só esse pedaço de papel. Eu não sei o que você escreveu, e nem quero julgar, nem estou partindo de pressuposto nenhum. Eu não tenho mãe, eu tenho pai. E alguns dias, muito tempo atrás, quando eu adoeci, passei mal, a minha outra filha ficou internada, eu tive que ficar uns dias na casa do meu pai. Mas esperando a Leidiane voltar, esperando para a gente voltar para casa. Sabe, a gente brigou hoje, me dá um tempo, vou passar uns dias lá na casa do meu pai, eu vou repensar. Repensar o quê? Você vai fazer as contas? Você vai fazer os cálculos para ver se vale a pena, se não vale a pena? A ponte está pronta para voltar. Toda vez que tiver um caminho de volta, você vai querer voltar. Hoje eu queria te convidar a pegar esse papel que representa as suas pontes. Eu falei só de 2 perguntas. O que representa para você a casa do seu pai? Quais as lembranças que você tem da sua vida de solteiro? Se elas são boas, se elas são algumas coisas que te dão saudade, você tem que queimar isso. Talvez o lugar que você está, a ilha que você chegou, igual Napoleão Bonaparte, não seja tão confortável como era a casa do seu pai, não era tão engraçado. Talvez você descobriu que essa ilha ainda não está tão engraçada como era lá na França, quando você saiu de lá. Mas se os navios estiverem queimados, a partir de hoje, você vai trabalhar para fazer desse lugar um paraíso. Tem muita gente querendo conquistar uma ilha, comprar uma ilha paradisíaca. O chamado de Deus é para que a gente transforme qualquer lugar num lugar paradisíaco. É que a gente transforme o lugar. É tempo de queimar as pontes com o passado e dizer: a gente só tem o hoje. Dizer para o seu cônjuge assim: eu só tenho você. E é a gente que vai ter que transformar esse lugar no melhor lugar da terra. É nós que vamos ter que transformar a nossa casa num lugar de paz. É nós que vamos ter que entender. A gente é adulto, a gente consegue. Deus nos deu habilidade, sabe? Essas conexões todas que eu falei aqui sobre aliança, isso é poderoso demais. Talvez você já desacostumou chegar em casa, dar um beijinho, um abraço. Só para terminar, esse dia eu estava lendo algo que é muito interessante. Tem muita coisa que é comum, mas não é bom, não é normal, não é normal. Imagina uma história rapidinho de alguém que está chegando em casa, 20 horas, cansado, ele abre a porta e ele entra em casa, a esposa está lá no sofá, numa poltrona, e ele só olha e faz assim para ela, beleza? E a mente dele grita assim: uai, porque ele é mineiro, né? O homem interior dele também é mineiro, e fala assim: uai, sua esposa já não te recebe mais com um beijinho, ela já não sente mais saudade de você? E você responde para sua mente assim: ah, isso é normal, né? Aliás, isso é comum. Ou você diz que é normal. E aí você entra, você tem um filho pequeno, e você chega, você tromba nele no chão, mas ele está agarrado no celular, e ele nem olha para você, e a sua mente grita assim: cara,
Seu filho tem 3 anos de idade, ele nem viu que você chegou. E você disse, não, cara, é normal. Hoje os meninos estão tudo envolvido com tela e está brincando. E de repente tem uma filha sua de 14, 15 anos, você passa, ela está deitada lá na cama do quarto com o celular na mão. E ela fala assim, pai, beleza, pai? E a sua mente grita assim, cara, ela é sua filha, ela não te pediu bênção, ela não te deu um beijo. E você fala para sua mente assim, cara, isso é normal. Ela é uma adolescente, ela está envolvida com os colegas dela na rede social. E aí você vai, chega em casa, toma um banho e descobre que o seu jantar está dentro do micro-ondas, esperando você esquentar ele 1 minuto para você jantar sozinho. E você senta na mesa sozinho e a sua mente grita assim, cara, você passou o dia longe de casa e agora você está jantando sozinho. E você fala para sua mente assim, cara, isso é normal, a vida é corrida, os meninos têm escola, têm exercício. E aí você vai, termina o jantar, pega suas contas, você é um cara organizado, pega suas contas, coloca lá na mesa e começa a somar e fazer uma soma, e descobre que mais uma vez você vai ter que deixar umas 5, 6 contas desse mês para o mês que vem, porque o dinheiro não dá. E a sua mente grita assim, cara, você está trabalhando igual um burro e você não consegue nem pagar as contas. E você diz assim, cara, isso é normal, as coisas aumentaram, está tudo caro. Quem é que consegue pagar as contas em dia hoje? Deixa um pouquinho para lá. E você vai dormir com a televisão no quarto, a televisão está lá na frente da sua cama, e você e sua esposa estão ali esparramados na frente da cama, e de repente ela começa a roncar, ela dormiu, e a sua mente grita assim, cara, mais uma vez, vocês vão dormir sem namorar, sem fazer amor. E aí você diz para você, cara, isso é normal, eu trabalho, ela tem os negócios dela, ela está cansada, e está tudo bem, é assim mesmo, só que você não dorme. Aí você levanta da cama e cai em pecado, em pornografia, em outras coisas mais. Aí você, meu Deus, o que eu estou fazendo? E aí você mesmo diz assim, cara, é normal, todo mundo faz isso. Pode ser comum, mas não é normal. Pode ser que em um monte de lugar está acontecendo, mas não é normal. Não é normal. A gente precisa trabalhar para transformar esse lugar que a gente mora, que a gente vive, no melhor lugar da terra. A economia está desse jeito, a natureza está desse jeito, as previsões é que tal dia o Brasil quebra, é que tal dia cai uma tempestade, é que tal dia tem um terremoto. Mas quando você entrar para dentro de casa e fechar a porta, aquele lugar tem que ser o melhor lugar da terra. Vai me dando umas 5 horas da tarde, 5:30 da tarde, me dá um desespero, vontade de pegar um avião e vir para minha casa de avião. Não é perfeito, não é perfeito, mas ainda é o melhor lugar da terra. Sabe, eu tenho que queimar as pontes com essas coisas, com essas pessoas que estão dizendo para você que isso é normal. Não é normal. Não é normal. Tem algum lugar que eu poder descartar esse papel aí? Tem, Tiagão? Tiago, pastor Tiago, pega essa lixeira aí, pode ser ela, coloca aqui na frente, por favor. Vai trazer a panela? O que é? Qualquer coisa, só para a gente descartar o papel, que eu já passei do horário. Daqui a pouco vai queimar. Sabe, a gente tem que queimar essas coisas. Se tem alguma coisa que não deu tempo, se eu não fiz uma pergunta, que a sua consciência, ou melhor do que isso, que o Espírito Santo te fez, responda para Ele de verdade. E se a sua resposta for chata, constrangedora, vergonhosa, queime isso. Eu queria te pedir, se você puder, embolar, pode amassar esse papel, ninguém vai ver ele, não. E você que pode, coloque aqui nessa panela, por favor. E pode voltar para o seu lugar para outras pessoas poderem colocar. Hoje é noite de queimar pontes com aquilo que nos enfraquece. Hoje é noite de queimar os bois e os carros de boi, que podem ser tentação para a gente voltar atrás. Hoje é dia de sair daqui como um grande conquistador, como um grande guerreiro que Napoleão Bonaparte foi, porque ele aprendeu uma estratégia.
chegar na ilha e colocar fogo nos navios. Imagina que agora, feche os seus olhos aí, ou você que está aqui na navio, fecha o olho não, pode voltar para o lugar primeiro. Dê a mão ao seu cônjuge, nós vamos orar já já. Ou seu namorado, seu noivo. Esse negócio de não pôr, eu sei que assim, para casar, namorado e noivo ficou meio pesado, né? Mas é hora de pensar nisso. Que bom, né? Que vocês estão participando. Porque, eu creio que é daqui para cima. Dê a mão a essa pessoa com quem você tem uma aliança aí, por favor. Dê a mão a essa pessoa que está aí. Eu acho fantástico. Só um minutinho, meu bem. O que Ruth respondeu para Noemi? Na minha tradução aqui diz assim: vira para o seu cônjuge aí, por favor. E disse Ruth a Noemi, e disse você à pessoa que está do seu lado. Repete comigo assim: não me force a te abandonar. Não me force a te abandonar. Não me faça voltar para casa. Não me faça voltar para casa. Aonde você for, eu também irei. Aonde você for, eu também irei. Aonde você viver, eu viverei. O seu povo será o meu povo. E principalmente, o seu Deus será o meu Deus. Que nada, além da morte, me separe de ti. Hoje nós vamos fazer uma aliança. Imagine você que a sua casa, a nossa casa, amor, é uma ilha. Em volta dela tem um monte de mar, de água. Mas está à noite, não vai dar para a gente mergulhar, porque, aliás, né? Você sabe que eu não mergulho. Mas imagine que o nosso navio está lá fora, o seu navio, o meu navio. A gente chegou, juntou o meu navio, o seu navio está lá. Hoje a gente precisa colocar fogo nesses navios. A gente precisa colocar fogo nesses navios. E decidir que a gente não tem como voltar para casa. Nós vamos decidir transformar a nossa casa e a nossa ilha no melhor lugar da terra. No melhor lugar da terra. Vamos fazer isso nessa noite? Vamos queimar essas pontes? Eu imaginei, o pastor Tiago resolveu executar. A pastora Bruna falou que pode. Tem bombeiro aí? Eu sei que tem um Deus que coloca fogo agora. Vamos queimar essas pontes? Feche os seus olhos. Deus, nós estamos diante de Ti, do Teu altar, da Tua presença. E nós queremos nessa noite, Pai, renovar a nossa aliança. Nós temos uma aliança. Nós temos uma palavra, nós temos um compromisso. Nós temos conexões neurais, nós pensamos já muito parecido, mesma coisa, a gente já adivinha o pensamento um do outro, a gente não pode voltar para trás. Essa noite, Pai, nós unimos num propósito de transformar a nossa casa no melhor lugar da terra. Eu como marido, esses homens, nós concordamos em sermos maridos, homens de verdade. Essas mulheres que aqui estão unindo as suas fé, a fé de cada uma delas, se propõem a ser a melhor esposa do mundo, a fazer aquilo, Pai, que elas podem estar ao alcance delas e transformar o nosso ambiente, Pai, a nossa casa, oh Deus, no melhor lugar, na ilha, oh no lugar, Deus, mais prazeroso. Podemos passar luta no trabalho, tristeza, fadiga no trânsito, podemos estar aflito com as notícias da televisão, mas nessa noite nós resolvemos que a nossa casa é um lugar de paz, que a nossa casa é um lugar de alegria, é um lugar de
prazer, é um lugar de conexões. Nós não vamos aceitar aquilo que o mundo diz que é normal. Nós queremos tudo que o Senhor, nada menos de tudo aquilo que o Senhor propôs para um casamento. Nós nos aliançamos, declaramos aqui nessa noite que vamos vencer todos os argumentos que trabalham contra a nossa aliança, porque, Pai, a nossa vida será um farol. Nós vamos construir um legado para os nossos filhos, para o mundo ao nosso redor. Saberá, Pai, que a família ainda é aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós te agradecemos, muito obrigado por essa oportunidade, e tomamos essa decisão, renovar a nossa aliança diante do Senhor. Muito obrigado, Senhor, amém, aleluia. Dá um beijinho no seu cônjuge aí. Aleluias, glória a Deus. Obrigado, queridos. Aplauda o Senhor depois aí, amém. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus, amém. Quem foi abençoado aí nessa noite? Quem teve a sua aliança renovada aí nessa noite? Amém? Glória a Deus. Rapaz, essa palavra foi tão profética. Quem sabe dessa semana que a gente está vivendo e falando sobre aliança, meu Deus, falou muito ao nosso coração. Pastor Leide, muito obrigado, viu? Por ter se prontificado em atender o nosso convite. Nós ficamos muito gratos, tá? De coração. Obrigado por toda a dedicação, por a palavra que o Senhor revelou no seu coração. Que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, abençoando o seu ministério. Amém? Glória a Deus.